E se tudo o que lhe ensinaram sobre uma das figuras mais controversas do cristianismo fosse apenas uma fração da verdade? E se Maria Madalena não foi simplesmente uma discípula arrependida, mas a guardiã de um dos segredos mais profundos da história cristã? Um segredo tão poderoso que gerações inteiras de líderes religiosos trabalharam incansavelmente para mantê-lo longe dos olhos do mundo. Um segredo que envolvia não apenas uma relação íntima, mas uma linha de sangue sagrada que poderia ter mudado completamente o rumo da fé ocidental. Hoje você está prestes a embarcar em uma jornada que desafia séculos de ensinamentos. Uma jornada que explora manuscritos perdidos, tradições esquecidas e evidências arqueológicas que muitos tentaram apagar. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber. Durante séculos, a Igreja apresentou Maria Madalena de uma forma muito específica. Primeiro como prostituta arrependida, depois, após revisões teológicas, como discípula devota. Mas e se ambas as narrativas fossem apenas camadas superficiais de uma história muito mais complexa e revolucionária? O que os evangelhos canônicos omitem, os textos apócrifos sugerem. O que a tradição oficial silenciou, as lendas populares preservaram. Enquanto você cresceu ouvindo uma versão da história de Maria Madalena, evidências espalhadas por manuscritos antigos, tradições orais do sul da França e até símbolos arquitetônicos em catedrais medievais contam uma narrativa completamente diferente. Imagine descobrir que Maria Madalena não era apenas uma testemunha da ressurreição, mas a portadora de um legado genético sagrado. Que ela não só seguiu Jesus, mas que levou consigo, literalmente, o futuro de uma linhagem que teria implicações teológicas, políticas e espirituais imensas. Esta não é uma jornada para demonizar instituições ou atacar crenças. É uma exploração honesta do que as fontes históricas realmente preservaram, do que foi deliberadamente omitido e do porquê. Trata-se de entender como as narrativas são construídas, como o poder e a política moldam a teologia, e como a busca da verdade histórica pode coexistir com a fé pessoal. A pergunta não é se você deve acreditar em tudo o que será apresentado aqui. A pergunta é: você está disposto a conhecer o que foi ocultado? Este vídeo não está baseado em sensacionalismo ou teorias infundadas. Cada afirmação que faremos estará ancorada em fontes verificáveis. Manuscritos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, tradições preservadas pela Igreja Ortodoxa Oriental, lendas medievais documentadas por historiadores e até descobertas arqueológicas recentes que lançam nova luz sobre a vida das primeiras comunidades cristãs. Vamos explorar o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, textos que foram considerados heréticos, mas que representam correntes cristãs tão antigas quanto os evangelhos que você conhece. Vamos examinar a tradição de Sainte-Marie de la Mer, na França, onde a lenda de Sara, a descendente sagrada, é venerada há mais de 1000 anos. Este não é um ataque à fé cristã. Muitos estudiosos cristãos devotos passaram suas vidas investigando estas mesmas questões. Trata-se de honestidade intelectual. Trata-se de reconhecer que a história do cristianismo primitivo era muito mais diversa, rica e complexa do que nos ensinaram. Estamos aqui para explorar, questionar e compreender. Não para destruir, mas para iluminar. Imagine uma jovem mulher, nos primeiros séculos da era cristã, fugindo através do Mediterrâneo. Ela leva em seus braços algo precioso, não apenas memórias de Jesus, não apenas ensinamentos secretos, mas possivelmente uma menina, uma descendente direta do Cristo. Ao redor delas, o mundo que conheciam se desmorona. Perseguição, violência, apagamento sistemático de sua história. Maria Madalena sabe que proteger este legado é mais importante que sua própria vida, porque esta verdade, se fosse conhecida, poderia ter destruído os fundamentos do poder eclesiástico que começava a consolidar-se. Uma verdade que demonstraria que Jesus não era apenas divino, mas também profundamente humano. Uma verdade que questionaria cada estrutura de autoridade que estava sendo construída em seu nome. Este é um segredo pelo qual Maria Madalena teria estado disposta a morrer. E segundo algumas tradições, foi exatamente o que aconteceu. Por que este segredo foi tão perigoso? O que estava em jogo? E o mais importante, o que as evidências realmente nos mostram quando olhamos para além das narrativas oficiais?
Você está pronto para descobrir a verdade? Então, respire fundo. Abra sua mente. Esta jornada irá desafiar tudo o que você pensava saber sobre o cristianismo primitivo, sobre Maria Madalena e sobre a natureza da própria fé. Comecemos. Para compreender a verdade sobre Maria Madalena, primeiro precisamos entender o mundo em que ela viveu. Não o mundo sanitizado e simplificado das histórias bíblicas infantis, mas a realidade brutal e complexa da Judéia do século I sob ocupação romana. Jesus não nasceu em um vácuo. Nasceu em uma sociedade judaica profundamente estratificada, oprimida por um império estrangeiro, fermentando com movimentos messiânicos e revolucionários. Era um tempo de tensão extrema entre tradição e inovação, entre submissão e rebelião, entre o velho mundo e algo radicalmente novo que estava tentando nascer. Dentro desse contexto, as mulheres ocupavam uma posição particularmente difícil. Segundo a lei judaica da época, as mulheres eram propriedade legal, primeiro de seus pais, depois de seus maridos. Não podiam testemunhar em tribunais, não podiam estudar a Torá formalmente, não podiam tocar os rolos sagrados nas sinagogas. Seu valor era medido principalmente por sua capacidade de produzir herdeiros homens. Mas Jesus de Nazaré fez algo extraordinário. Desafiou essas normas radicalmente. Os evangelhos canônicos, mesmo após séculos de edição para minimizar o papel das mulheres, ainda preservam vestígios dessa revolução. Jesus falava publicamente com mulheres, ensinava mulheres, incluía mulheres em seu círculo íntimo, aceitava apoio financeiro de mulheres ricas que haviam rompido com as normas sociais para segui-lo. E entre essas mulheres, uma se destacava, Maria, chamada Madalena, da cidade de Magdala. Magdala era uma próspera cidade pesqueira na costa oeste do Mar da Galileia. As evidências arqueológicas mostram que era um centro de comércio, particularmente conhecido por sua indústria de salga de peixe e produção de tinturas de púrpura. Não era uma aldeia pobre, era uma cidade cosmopolita, conectada às rotas comerciais romanas. Isso nos diz algo crucial sobre Maria Madalena. Ela não era uma camponesa indigente. O fato de ser identificada por sua cidade de origem, em vez de por seu pai ou marido, sugere que possuía status e independência próprios, algo extremamente raro para mulheres daquela época. Os evangelhos canônicos nos relatam que ela viajava com Jesus e os 12, auxiliando a sustentar o ministério com seus próprios recursos. Em Lucas 8:2-3, somos informados de que Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, proviam para Jesus e seus discípulos com suas próprias posses. Isso não era caridade ocasional, era patrocínio contínuo e substancial. Há algo que raramente nos ensinam. O movimento de Jesus era financeiramente dependente de mulheres ricas. Sem elas, não existiria o cristianismo como o conhecemos. Mas havia algo mais sobre Maria Madalena. Os evangelhos canônicos mencionam que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Durante séculos, isso foi interpretado como evidência de possessão demoníaca, ou pior, como um código para a prostituição. Mas os estudiosos modernos oferecem uma interpretação muito diferente. Em textos judaicos e cristãos primitivos, demônios frequentemente não representavam entidades sobrenaturais, e sim aflições físicas, psicológicas ou espirituais. O número 7 possuía um profundo significado simbólico: completude, totalidade. 7 demônios poderia significar uma cura completa, uma transformação total, talvez de uma enfermidade grave que a medicina da época não compreendia. O que sabemos com certeza é que, após esse encontro com Jesus, Maria Madalena tornou-se uma de suas seguidoras mais devotas. Esteve presente na crucificação, quando a maioria dos discípulos homens havia fugido com medo. Foi a primeira testemunha da ressurreição. E segundo o Evangelho de João, Jesus a chamou de Rabuni, mestra, professora, um título de profundo respeito. Os evangelhos canônicos, escritos décadas após a morte de Jesus por autores que jamais o conheceram, baseados em tradições orais que haviam passado por múltiplas edições e interpretações, ainda preservam um fato ineludível. Maria Madalena era central para a história de Jesus. Não podiam apagá-la completamente, pois sua presença era demasiado verdadeira, demasiado atestada, demasiado importante para ser negada.
Contudo, eis o que esses evangelhos canônicos não lhe contam. Eles representam apenas uma fração dos textos cristãos primitivos que existiram. Durante os primeiros séculos do cristianismo, dezenas, possivelmente centenas de evangelhos, epístolas, Atos e Apocalipses circulavam entre diferentes comunidades cristãs. Esses textos apresentavam visões muito distintas de quem era Jesus, do que ensinava e, crucialmente, do papel de Maria Madalena. Em muitos desses textos perdidos, Maria Madalena não é uma seguidora periférica. É a discípula principal, a líder espiritual, aquela que compreendeu os ensinamentos de Jesus mais profundamente do que qualquer um dos 12 apóstolos homens. E em alguns desses textos, há sugestões, algumas sutis, outras explícitas, de que a relação entre Jesus e Maria Madalena ia muito além de mestre e discípula. Se este percurso sobre Maria Madalena está desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo o que ainda falta por descobrir. Este canal existe para explorar a história e o significado profundo da fé cristã, não como dogma inquestionável, mas como uma jornada viva de descoberta. Una-se a esta comunidade de exploradores pressionando o botão de inscrição. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta rumo à verdade sobre o cristianismo primitivo e suas figuras mais enigmáticas. Agora prossigamos. Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Samman estava cavando perto de um penhasco próximo à cidade de Nag Hammadi, em busca de fertilizante natural para suas plantações. O que ele encontrou mudaria completamente nossa compreensão do cristianismo primitivo. Dentro de uma jarra de cerâmica selada, havia 13 códices de couro contendo 52 textos, evangelhos, apocalipses, ensinamentos secretos, a maioria dos quais não havia sido vista há mais de 1500 anos. Estes eram os manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, preservados no deserto egípcio desde aproximadamente o século IV. E entre esses textos estava algo extraordinário: o Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria não é ficção moderna. É um manuscrito real, datado do século II, preservado em copta, a língua dos antigos cristãos egípcios. Fragmentos dele também foram encontrados em grego, sugerindo que foi amplamente distribuído no mundo cristão primitivo. E o que esse evangelho nos revela é revolucionário. Nele, após a ressurreição, Maria Madalena surge como a discípula que melhor compreendeu os ensinamentos espirituais de Jesus. Quando os outros discípulos estão aterrorizados e confusos, é Maria quem os conforta e os instrui. Ela compartilha uma visão que teve de Jesus ressuscitado, revelando ensinamentos profundos sobre a natureza da alma e da realidade. Contudo, eis a parte perturbadora. Pedro, representando a autoridade apostólica masculina emergente, desafia Maria. Ele questiona se Jesus realmente teria compartilhado ensinamentos secretos com uma mulher, ensinamentos que não compartilhou com os homens. A tensão no texto é palpável. É um conflito sobre autoridade espiritual, sobre quem possui o direito de ensinar, sobre o papel das mulheres na liderança da igreja nascente. E Levi, provavelmente o apóstolo Mateus, defende Maria, dizendo a Pedro: se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Por isso a amou mais do que a nós. Permita que essa frase penetre. Ele a amou mais do que a nós. O Evangelho de Maria não foi incluído na Bíblia canônica, mas não porque fosse falso ou inventado. Foi excluído porque apresentava uma visão do cristianismo primitivo que conflitava com as estruturas de autoridade que se consolidavam nos séculos III e IV. Estruturas que excluíam sistematicamente as mulheres da liderança. Mas não para por aí. Há outro texto ainda mais explícito: o Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe, também encontrado em Nag Hammadi, contém um trecho que tem gerado intenso debate entre estudiosos por décadas. No texto copta, parcialmente danificado, lê-se: a companheira do Salvador é Maria Madalena. Ele a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em... Aqui, o manuscrito está danificado. A palavra que segue, beijá-la em, está perdida. Alguns estudiosos reconstroem como boca, outros como testa. Mas, independentemente da palavra específica, o significado é claro. Havia intimidade física entre Jesus e Maria Madalena,
expressa por meio de beijos. Um gesto que, no contexto judaico do século I, teria um significado profundo. Agora, antes de prosseguir, é crucial compreender algo. Estes textos não foram escritos por esotéricos desequilibrados nas margens do cristianismo. Os gnósticos representavam uma tradição cristã legítima, com raízes que remontam aos primeiros anos após a morte de Jesus. Possuíam suas próprias igrejas, seus próprios bispos, suas próprias tradições de ensino. Foram declarados hereges, não porque seus textos fossem obviamente falsos, mas porque perderam uma batalha política e teológica nos séculos III e IV, quando o cristianismo ortodoxo se consolidava como religião de Estado do Império Romano. Contudo, há algo que deveria nos fazer refletir. Se esses textos eram pura invenção, por que os padres da Igreja se deram tanto trabalho em refutá-los tão vigorosamente? Por que Tertuliano, Irineu e outros teólogos primitivos escreveram tratados inteiros atacando especificamente a ideia de que Maria Madalena possuía autoridade apostólica? A resposta é simples. Porque muitos cristãos nos séculos II e III realmente acreditavam que Maria Madalena era uma líder espiritual legítima, possivelmente a líder mais importante após Jesus. Essa crença era suficientemente difundida para ser uma ameaça à autoridade masculina consolidada. E se houvesse uma tradição de que Maria Madalena não era apenas uma discípula, mas a companheira de Jesus, possivelmente sua esposa, então, logicamente, poderiam existir descendentes, uma linhagem, uma descendência que portava o sangue de Jesus Cristo. Isto não é especulação infundada, é uma extrapolação lógica de evidências históricas reais, de textos que existem fisicamente, que foram escritos por cristãos devotos, que acreditavam estar preservando a verdade sobre Jesus e Maria Madalena. A questão não é se esses textos estão corretos ou incorretos em um sentido dogmático. A questão é, por que foram suprimidos? O que estava em jogo que tornava essas narrativas tão perigosas para a igreja emergente? Para compreender plenamente por que a narrativa sobre Maria Madalena foi transformada tão drasticamente, precisamos imergir em 3 conceitos chapilares centrais para o cristianismo primitivo: a apostolicidade, sucessão apostólica e autoridade para ensinar. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, não havia cristianismo no singular. Havia cristianismos, no plural. Diferentes comunidades, espalhadas pelo Mediterrâneo e além, possuíam interpretações radicalmente distintas de quem era Jesus, do que ele ensinava e do que significava segui-lo. A grande questão que todas essas comunidades enfrentavam era: quem detém a autoridade para interpretar os ensinamentos de Jesus? Como se pode determinar qual versão do cristianismo é a verdadeira? A resposta que emergiu, e que eventualmente prevaleceu, foi a doutrina da sucessão apostólica. A ideia é simples, mas poderosa. A autoridade espiritual flui diretamente de Jesus para os 12 apóstolos, e deles para os bispos que ordenaram, e desses bispos para os próximos, formando uma cadeia ininterrupta de autoridade. Se pode rastrear a sua linhagem de ordenação até os 12 apóstolos, a sua interpretação do cristianismo é legítima. Se não, é heresia. Mas você percebe o problema? Esta doutrina pressupõe que os 12 apóstolos do sexo masculino eram os únicos receptores legítimos da autoridade de Jesus. Automaticamente, exclui Maria Madalena e todas as outras mulheres que foram discípulas de Jesus, independentemente de quão próximas dele fossem. E é aqui que a questão se torna politicamente interessante. Esta doutrina consolidou-se precisamente no momento em que o cristianismo se convertia em uma religião de massa no Império Romano, uma instituição hierárquica que necessitava de estruturas claras de poder e autoridade. Maria Madalena representava uma ameaça a essa estrutura porque sua autoridade não derivava de uma ordenação por homens, vinha de sua relação direta e íntima com Jesus. Nos evangelhos gnósticos, ela ensina porque Jesus a instruiu pessoalmente, porque ela conhecia o todo, porque ele a amava especialmente. Essa é uma forma de autoridade radicalmente distinta, uma que não depende de hierarquias institucionais, mas de conhecimento direto e experiência espiritual pessoal. Para os padres da Igreja que buscavam consolidar a ortodoxia e a autoridade institucional, isso era inaceitável.
Se Maria Madalena pudesse ter autoridade apostólica baseada simplesmente em sua proximidade com Jesus, em sua compreensão espiritual, em seu conhecimento direto, então qualquer pessoa poderia reivindicar essa mesma autoridade. A hierarquia ruiria. Então, Maria Madalena precisava ser neutralizada. Não podiam apagá-la completamente. Estava demasiado profundamente enraizada nas tradições sobre a ressurreição. Mas podiam transformá-la de líder espiritual em pecadora arrependida. Puderam substituir sua autoridade apostólica por uma submissa penitência. E foi exatamente isso o que ocorreu. No ano de 591, o Papa Gregório I declarou oficialmente que Maria Madalena era a mesma pessoa que a pecadora anônima mencionada em Lucas 7, que ungiu os pés de Jesus. Nada nos textos bíblicos justificava essa identificação, mas serviu perfeitamente ao propósito de redefinir Maria Madalena, de apóstola a meretriz penitente, de mestra a pecadora redimida, de líder a seguidora subserviente. Esta transformação não foi acidental. Foi uma escolha deliberada, parte de um processo maior de marginalização das mulheres na liderança cristã, que ocorreu entre os séculos II e IV. E chegamos então ao ponto crucial. Se Maria Madalena era de fato a companheira de Jesus, se era sua parceira espiritual, se havia uma tradição de que teriam tido descendência, então essa descendência representaria a verdadeira sucessão apostólica, não através de ordenação institucional, mas através de sangue e linhagem. Imagine a ameaça que isso representava, uma descendente, portadora da linhagem direta de Jesus Cristo, em um mundo onde a autoridade espiritual estava sendo cuidadosamente canalizada através de hierarquias exclusivamente masculinas. A existência de tal descendência seria explosiva. Se você acompanha esta investigação sobre os mistérios do cristianismo primitivo e deseja prosseguir na exploração dessas verdades ocultas, deixe um comentário abaixo, partilhando o que mais ou a surpreendeu até o momento sobre Maria Madalena. Esta conversa não termina no vídeo. Prossegue consigo, comigo, com todos os que buscam compreender as raízes profundas de nossa fé. Construamos juntos esta comunidade de buscadores. Para compreender a verdadeira natureza da relação entre Jesus e Maria Madalena, precisamos entender algo fundamental. Jesus era judeu, viveu como judeu, ensinou como um rabino judeu e operou dentro do contexto da lei e tradição judaicas do século I. E segundo a tradição judaica da época, era não apenas aceitável, mas esperado que um rabino fosse casado. O Talmud, a compilação central da lei oral judaica, declara explicitamente que um homem solteiro não deveria ser um mestre. Os estudiosos do judaísmo do Segundo Templo, o período em que Jesus viveu, concordam amplamente que rabinos casados eram a norma absoluta. O celibato era excepcional, praticado por grupos específicos como os essênios, mas certamente não era o padrão. Então, aqui está a questão inquietante. Se Jesus seguia as tradições judaicas, e os evangelhos demonstram que sim, em muitos aspectos, se era reconhecido como rabino, e os evangelhos o denominam assim repetidamente, por que seria celibatário? A resposta tradicional é que Jesus transcendia as normas humanas, que era diferente. Mas essa explicação advém de séculos de teologia cristã, não dos próprios evangelhos. Os evangelhos canônicos simplesmente não mencionam o estado civil de Jesus, nem afirmam que era celibatário, nem que estava casado. Esse silêncio é deveras significativo, porque se Jesus fosse excepcionalmente celibatário em uma cultura onde isso era altamente incomum, os evangelhos provavelmente o mencionariam e explicariam. O fato de não o mencionarem sugere que não havia nada de excepcional a ser relatado, ou seja, que Jesus provavelmente seguia as normas culturais de ser casado. Mas com quem estaria casado? Procedamos à análise das evidências circunstanciais que apontam para Maria Madalena. Primeiro, ela possuía recursos próprios para viajar com Jesus e sustentar o seu ministério, fato que sugere que não estava sob a autoridade de pai ou marido. Em uma sociedade patriarcal, uma mulher com tal independência era rara e notável. Segundo, está presente nos momentos mais cruciais e íntimos da vida de Jesus, a crucificação e a ressurreição. Os evangelhos canônicos consistentemente a posicionam nesses momentos decisivos, frequentemente listada em primeiro lugar entre as mulheres, o que sugere primazia.
Terceiro, o papel de Maria Madalena no sepulcro de Jesus segue as tradições judaicas de que eram as mulheres da família, esposas, mães, filhas, que preparavam os corpos para o sepultamento. A presença de Maria Madalena nesse momento íntimo não seria apropriada, a menos que possuísse um vínculo familiar com Jesus. Quarto, há um detalhe fascinante em João 20. Quando Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado, tenta tocá-lo, e ele diz: "Não me retenhas", noli me tangere em latim. A palavra grega usada é haptomai, que significa agarrar-se ou segurar firmemente, sugerindo não um toque casual, mas um abraço íntimo. Esse tipo de intimidade física seria altamente imprópria entre um rabino e uma discípula comum, mas perfeitamente natural entre marido e esposa. Agora, conecte esses pontos aos textos gnósticos que descrevem Maria Madalena como companheira de Jesus, termo que, em aramaico e em grego, possui conotações matrimoniais. Nos evangelhos de Filipe e de Maria, a intimidade entre eles é descrita de maneiras que os estudiosos reconhecem como linguagem matrimonial codificada. Mas é aqui que a narrativa se torna ainda mais instigante. Se Jesus e Maria Madalena estavam casados segundo as tradições judaicas, e se tiveram relações conjugais normais, pois a sexualidade matrimonial era vista como sagrada no judaísmo, então a possibilidade de descendentes não é apenas plausível, é provável. E aqui adentramos em território que tem sido explorado por estudiosos sérios, embora controverso: a possibilidade de que Jesus e Maria Madalena tivessem descendência. Alguns manuscritos medievais, particularmente tradições preservadas na França e na tradição carolíngia, falam de uma linhagem santa, de descendentes de Jesus que foram protegidos em segredo. A lenda de Maria Madalena viajando para a França após a crucificação, trazendo consigo o Santo Graal, pode não se referir a um cálice literal, mas a algo muito mais precioso: descendência. Sangraal, em francês antigo, pode ser interpretado como sangue real, linhagem real. Isso transforma completamente o significado da fuga de Maria Madalena. Ela não estava apenas escapando de perseguição, estava protegendo a descendência de Jesus, sangue que carregava seu legado genético e espiritual. E aqui reside algo que deveria nos fazer refletir profundamente. Maria Madalena desaparece dos registros históricos canônicos após a ressurreição. Para alguém tão central nos evangelhos, seu súbito desaparecimento é estranho, mas faz sentido absoluto se estivesse fugindo, se estivesse se escondendo, se estivesse protegendo um segredo tão explosivo que poderia mudar o cristianismo para sempre. O sacrifício dela não foi apenas suportar a crucificação de Jesus, foi viver o restante de sua vida no exílio, protegendo uma verdade que o mundo não estava pronto para aceitar, salvaguardando uma descendência cuja simples existência desafiaria todas as estruturas de poder que estavam sendo construídas em nome de Jesus. Para compreendermos como a verdade sobre Maria Madalena foi sistematicamente apagada, precisamos rastrear a evolução histórica das narrativas cristãs do século I ao século IV, um período crucial de transformação. No século I, imediatamente após a morte de Jesus, existiam múltiplas comunidades cristãs operando independentemente. Em Jerusalém, os seguidores de Tiago, irmão de Jesus, mantinham práticas judaicas estritas. Em Antioquia, comunidades mais helenizadas começavam a formar-se. Em Alexandria, tradições místicas e gnósticas floresciam. Em Roma, estruturas hierárquicas inspiradas no modelo imperial romano começavam a emergir. Cada uma dessas comunidades possuía suas próprias tradições orais sobre Jesus, suas próprias coleções de ensinamentos, suas próprias figuras de autoridade. E muitas dessas comunidades veneravam Maria Madalena como líder espiritual. No século II, as coisas começam a mudar. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, começam a circular mais amplamente e a adquirir status de autoridade. Mas estes não eram os únicos evangelhos. O evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, o evangelho de Filipe, o evangelho da verdade e dezenas de outros textos circulavam simultaneamente. Neste período, observamos o primeiro conflito claro entre diferentes visões de Maria Madalena.
Alguns textos a apresentam como apóstola e líder. Outros tentam minimizar seu papel. A tensão entre Pedro, representando a autoridade institucional masculina, e Maria Madalena, representando a autoridade espiritual baseada em conhecimento direto, aparece repetidamente nos textos. É também no século II que começamos a observar os primeiros ataques teológicos organizados contra os gnósticos e suas tradições sobre Maria Madalena. Irineu de Lyon, escrevendo por volta de 180 d.C., ataca especificamente os textos que elevam Maria Madalena, denominando-os heresia. Mas aqui reside o ponto crucial a ser compreendido. Irineu não os ataca por serem obviamente falsos. Ele os ataca porque representam uma ameaça à ortodoxia que estava tentando estabelecer. Sua própria virulência sugere que essas tradições sobre Maria Madalena eram amplamente aceitas. Ele não precisaria refutá-las tão vigorosamente se fossem marginais. No século III, a situação intensifica-se. O cristianismo crescia rapidamente, mas também se tornava cada vez mais fragmentado. Imperadores romanos ocasionalmente perseguiam cristãos, mas também havia períodos de tolerância. Neste ambiente caótico, diferentes facções cristãs competiam por legitimidade. A facção que eventualmente venceria, o que denominamos atualmente cristianismo ortodoxo, estava consolidando seu poder por meio de duas estratégias principais: estabelecer um cânone fixo de escrituras autorizadas e construir uma hierarquia clerical baseada na sucessão apostólica através dos 12 apóstolos masculinos. Maria Madalena não se encaixava nessa estrutura. Assim, sua memória precisava ser transformada. É no século III que tem início a confusão deliberada entre Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora anônima de Lucas 7. Os estudiosos modernos concordam que essas são pessoas diferentes, mas a igreja primitiva começou a fundi-las intencionalmente, criando uma Maria Madalena composta que era convenientemente mais pecadora do que apóstola. E então surge o século IV, o ponto de viragem decisivo. Em 313 d.C., o imperador Constantino legaliza o cristianismo. Em 325 d.C., convoca o Concílio de Nicéia para estabelecer uma ortodoxia uniforme. Em 380 d.C., o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Essas transformações políticas tiveram consequências teológicas enormes. O cristianismo não era mais uma religião perseguida de dissidentes. Era a religião do império, do poder, da autoridade. E a forma de cristianismo que Constantino e seus sucessores favoreceram era a ortodoxa, hierárquica, patriarcal. Nos séculos IV e V, observamos a supressão sistemática dos textos gnósticos e de outras tradições alternativas. Isso não ocorreu apenas por meio de debate teológico. Aconteceu por meio de destruição física. Bibliotecas foram queimadas. Manuscritos foram confiscados. Pessoas que preservavam textos heréticos foram perseguidas. Os manuscritos de Nag Hammadi apenas sobreviveram porque alguém, provavelmente um monge que sabia que sua biblioteca estava prestes a ser confiscada, os selou em uma jarra e os escondeu no deserto. Permaneceram ali por 1600 anos, preservando versões do cristianismo que foram quase completamente apagadas. E entre o que foi apagado estava a verdade sobre Maria Madalena. Não apenas que era uma líder espiritual legítima, mas que pode ter sido a companheira de Jesus, possivelmente mãe de sua descendência, a guardiã de um segredo que o cristianismo institucional não podia permitir que fosse conhecido. No século VI, quando o Papa Gregório I declarou oficialmente que Maria Madalena era uma prostituta arrependida, a transformação estava completa. A apóstola havia sido substituída pela pecadora, a líder havia sido transformada em seguidora. A verdade havia sido sepultada sob séculos de dogma. Mas a verdade, como os manuscritos no deserto, possui uma maneira de sobreviver. A metamorfose de Maria Madalena de apóstola a prostituta não foi um acidente histórico. Foi uma reescrita deliberada, sistemática e altamente eficaz de sua identidade. Uma das campanhas de desinformação mais bem-sucedidas da história. Examinemos exatamente como isso sucedeu, passo a passo, século a século. Passo 1. Fusão de identidades.
Os evangelhos canônicos mencionam várias Marias: Maria Madalena, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, Maria mãe de Tiago, e uma pecadora anônima que unge Jesus em Lucas 7. Nos textos originais gregos, essas são claramente pessoas distintas, em contextos distintos, em momentos distintos. Mas entre os séculos III e VI, teólogos começaram a fundi-las intencionalmente. Por quê? Porque se Maria Madalena pudesse ser identificada, se no caso da pecadora anônima, sua autoridade apostólica poderia ser neutralizada através da sexualização de sua identidade. A lógica era simples e perversa. Uma pecadora sexual arrependida constitui uma figura de compaixão e misericórdia divina, porém não é uma líder. Ela é salva, mas não salva a outros. É testemunha da graça, mas não possui autoridade para ensinar. Passo 2. Identificação com a prostituição. Contudo, os textos não afirmam que a pecadora era prostituta. Simplesmente a descrevem como uma mulher da cidade que era pecadora. No contexto judaico, isso poderia significar diversas coisas: violação de leis dietéticas, associação com gentios, não observância do sábado. Entretanto, a interpretação patrística elegeu especificamente a prostituição. Por que motivo? Porque a prostituição representa o pecado feminino, por excelência, em sociedades patriarcais. Transgressão sexual, ausência de controle masculino, autonomia corporal feminina. Todas as coisas que as sociedades patriarcais mais temem nas mulheres. Ao transformar Maria Madalena em prostituta, os padres da Igreja não estavam apenas obliterando sua autoridade apostólica, estavam criando um arquétipo de feminilidade redimida. A mulher pecadora, sexual, descontrolada, que é salva mediante a submissão à autoridade masculina, Jesus primeiramente e depois a Igreja masculina. Passo 3. Institucionalização da calúnia. Em 591 d.C., o Papa Gregório I oficializou o que havia sido sugerido por séculos. Em seu Sermão 33, declarou: aquela a quem Lucas denomina pecadora, a quem João chama Maria, acreditamos ser a Maria da qual 7 demônios foram expulsos. Assim, com a autoridade papal, a fusão estava completa. Maria Madalena, Tiago, prostituta arrependida, tornou-se dogma oficial da Igreja Católica. E essa identificação persistiu por quase 1.400 anos. Somente em 1969, a Igreja Católica reconheceu oficialmente que Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas eram pessoas distintas. Contudo, o dano já estava consolidado. Na imaginação popular, Maria Madalena permanece sendo a prostituta. Passo 4. Arte e cultura popular. A transformação foi consolidada por meio da arte. Pinturas medievais e renascentistas retratam Maria Madalena como uma penitente arrependida, frequentemente seminua, com cabelos longos e soltos, sinal de sexualidade na iconografia medieval, chorando aos pés de Jesus ou vivendo como eremita no deserto. Essas imagens possuem um poder psicológico tremendo. Penetraram no inconsciente coletivo da cristandade. Mesmo nos dias atuais, quando se pensa em Maria Madalena, provavelmente se visualiza uma mulher com cabelos longos, chorando, aos pés de Jesus, e não uma líder espiritual autoritária ensinando os apóstolos. Todavia, eis o que essas representações obscurecem: as evidências históricas reais sobre a identidade de Maria Madalena. Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena não chora por arrependimento. Ela chora de luto pela morte de Jesus. Não é salva da prostituição, é curada de aflições, os 7 demônios. Não é uma seguidora passiva, é a primeira testemunha da ressurreição, comissionada por Jesus para anunciar a boa nova aos apóstolos. João 20, 17 e 18 preserva algo extraordinário. Jesus comissiona Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Embora esse título não apareça textualmente, está implícito na função que ela desempenha. Ela é enviada para instruir os próprios apóstolos. Isso não corresponde ao papel de uma prostituta arrependida. Isso é liderança apostólica. Passo 5. O que foi perdido? Diante disso, o que foi perdido nessa transformação? Em primeiro lugar, perdemos um modelo de liderança feminina nos primórdios do cristianismo.
Se Maria Madalena tivesse sido preservada como apóstola, a história da exclusão das mulheres da ordenação clerical seria muito mais difícil de justificar. Em segundo lugar, perdemos a possibilidade de que Jesus tivesse uma parceira espiritual, uma companheira que o complementava e compartilhava seu ministério em pé de igualdade. Isso teria tido implicações profundas para a forma como compreendemos relacionamentos, sexualidade, parceria espiritual. Em terceiro lugar, perdemos a verdade sobre a descendência de Jesus, caso ela tenha existido. Uma descendência que teria representado a continuidade do ensinamento de Jesus, não através de uma instituição, mas sim por meio de uma linhagem. Descendência que Maria Madalena teria sacrificado tudo para proteger. Pois caso houvesse descendência, Maria Madalena teria sido compelida a fazer uma escolha terrível: permanecer em Jerusalém e reivindicar seu lugar como líder da igreja nascente, ou fugir com sua descendência para protegê-la de forças que veriam esse sangue como uma ameaça existencial. As tradições sobre Maria Madalena fugindo para a França, para Éfeso, para o Egito, tradições que existem em múltiplas fontes independentes, podem não ser meras lendas piedosas. Podem ser memórias preservadas de uma fuga real, de uma mãe protegendo sua descendência, de um sacrifício que custou a Maria Madalena sua própria história, sua própria memória, sua própria verdade. Agora, examinaremos as evidências físicas e textuais que sustentam a possibilidade de que Maria Madalena era mais do que a tradição oficial nos relata, e que pode ter havido, de fato, descendência de Jesus. Evidência 1. Os manuscritos de Nag Hammadi. Descobertos em 1945 no Egito, estes 13 códices de couro contendo textos cristãos gnósticos do século II ao IV são evidências físicas concretas. É possível vê-los hoje no Museu Copta do Cairo e em outras instituições. O Evangelho de Maria, encontrado em outro local em 1896 e publicado em 1955, existe em 3 fragmentos, 2 em grego e 1 em copta. Estes não são documentos modernos, são manuscritos antigos autênticos que sobreviveram por terem sido enterrados no deserto. Nesses textos, Maria Madalena não é prostituta. Ela é a mulher que conhecia o todo, aquela a quem Jesus revelou mistérios que não compartilhou com os 12. Evidência 2. Tradições do sul da França. Na região da Provença, França, existem tradições que remontam pelo menos ao século V a.C., de que Maria Madalena para lá viajou após a crucificação. A cidade de Sainte-Marie de la Mer, Santas Marias do Mar, recebe esse nome em virtude da tradição de que Maria Madalena, Maria Salomé e Maria de Cleofás chegaram ali de barco. A Basílica de Santa Maria Madalena, em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, afirma possuir os restos mortais de Maria Madalena, descobertos em 1279. A análise forense moderna desses restos é inconclusiva. Contudo, sua existência demonstra que a veneração de Maria Madalena na França é antiga e profundamente enraizada. Todavia, eis o detalhe intrigante. Essas tradições francesas não versam apenas sobre Maria Madalena. Elas narram sua chegada com companheiros, e algumas versões medievais mencionam especificamente descendência. Evidência 3. O simbolismo do Santo Graal. A literatura do Graal, particularmente os romances de Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, do século XII, é densa em simbolismo. O Graal é descrito como um cálice, mas também como uma pedra, como um prato, como algo que contém o sangue de Cristo. Há muitos estudiosos literários reconhecem que o Graal funciona como um símbolo multivalente. Contudo, há uma interpretação fascinante. Saint Graal, Santo Graal, em francês antigo pode ser desdobrado como sangue real, sangue real. E se o Graal não fosse um objeto, mas sim uma pessoa, uma linhagem? Sangue real no sentido literal. Descendentes de Jesus portando seu DNA, sua herança genética. Essa interpretação transforma completamente as lendas arturianas. Os cavaleiros não estão à procura de um cálice mágico. Estão buscando, ou protegendo, uma linhagem sagrada que foi preservada em segredo. Evidência 4. Análises textuais modernas. Os estudiosos modernos
Ao aplicarem métodos críticos aos evangelhos canônicos, constataram algo interessante: camadas de edição. Os textos exibem indícios de terem sido modificados ao longo do tempo, com a adição, remoção ou alteração de material. Particularmente interessantes são as inconsistências em torno de Maria Madalena. Em Marcos 16, o final do evangelho apresenta sinais claros de ter sido adicionado posteriormente. O estilo é distinto, e alguns dos manuscritos mais antigos não o incluem. Por que o final de Marcos, que trata justamente das aparições da ressurreição a Maria Madalena, teria sido adicionado posteriormente? O que estava no final original que foi substituído? Evidência 5. O silêncio ensurdecedor. Por vezes, a evidência mais contundente é aquilo que não está presente. Após sua aparição central nos relatos da ressurreição, Maria Madalena desaparece por completo dos registros canônicos. Não há menção nos Atos dos Apóstolos, em epístolas ou em relatos de martírio. Para alguém de tamanha importância nos evangelhos, esse desaparecimento é extraordinário. Compare com Pedro, João, Tiago. Todos possuem tradições claras sobre suas vidas pós-ressurreição, seus ministérios, suas mortes. Maria Madalena, silêncio. Contudo, não é um silêncio absoluto. Fora dos textos canônicos, em tradições apócrifas, em lendas locais, em textos gnósticos, Maria Madalena surge repetidamente, mas em lugares distantes de Jerusalém, na França, em Éfeso, no Egito. É como se houvesse uma tentativa deliberada de apagar sua presença dos registros oficiais, enquanto tradições alternativas preservavam memórias de uma mulher em fuga, no exílio, protegendo algo precioso. Evidência 6. Padrões de supressão. Talvez a evidência mais convincente não resida em documentos específicos, mas sim em padrões. Ao longo dos séculos II ao V, observamos um padrão consistente de supressão de textos que elevam Maria Madalena, de ataques a tradições que a apresentam como líder, e de esforços sistemáticos para transformar sua imagem. Esse nível de esforço sugere que havia algo concreto a ser suprimido. Se as tradições sobre Maria Madalena como apóstola fossem pura invenção marginal, por que a igreja primitiva despenderia tanto esforço refutando-as? E se houvesse tradições sobre ela como companheira de Jesus, como mãe de sua descendência, tradições perigosas o suficiente para ameaçar a estrutura de poder emergente, quanto esforço seria necessário para apagá-las? Agora, uma pergunta para que você reflita profundamente. Se Maria Madalena realmente teve de escolher entre sua própria voz histórica e a segurança de sua descendência, que tipo de mãe precisaria ser para fazer esse sacrifício? E que tipo de verdade essa descendência carregaria que tornasse tal sacrifício necessário? Vamos abordar algo incômodo: o poder. Porque a transformação de Maria Madalena de apóstola em prostituta não ocorreu no vácuo. Ocorreu no contexto de lutas brutais pelo controle do cristianismo nascente. Lutas nas quais verdades inconvenientes eram suprimidas quando ameaçavam interesses estabelecidos. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo não era uma religião unificada. Era um movimento fragmentado, com dezenas de facções competindo por legitimidade. E o que estava em jogo não era apenas teologia abstrata, mas sim poder real, político e econômico. Quem controla a narrativa sobre Jesus controla quem pode falar em seu nome. Quem pode falar em nome de Jesus controla comunidades de fiéis. Quem controla comunidades de fiéis controla recursos, influência e autoridade. Assim, quando diferentes facções cristãs debatiam sobre Maria Madalena, sobre o papel das mulheres, sobre quem detinha a autoridade apostólica, não se tratava de um debate acadêmico. Era uma batalha política com consequências concretas. Examinemos os atores envolvidos e seus interesses. Facção 1. Cristianismo judaizante, liderado por Tiago em Jerusalém. Esta facção desejava manter o cristianismo como um movimento dentro do judaísmo. Exigiam a circuncisão, o cumprimento das leis dietéticas e a observância do sábado. Seu modelo de autoridade era familiar. Tiago liderava por ser irmão biológico de Jesus. Se Maria Madalena fosse esposa de Jesus e mãe de sua descendência, esta facção teria tido interesse em reconhecer essa linhagem familiar.
Uma descendente de Jesus teria legitimidade através de parentesco direto. Contudo, essa facção foi devastada pela destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. Sua base de poder física foi destruída. Suas tradições foram dispersas. Facção 2. Cristianismo paulino, baseado em gentios convertidos. Paulo nunca conheceu Jesus fisicamente. Sua autoridade provinha de uma visão mística. Ele estava construindo um cristianismo para gentios, livre das leis judaicas, baseado na fé e não na observância. Para Paulo, a linhagem biológica de Jesus não importava. O que importava era a experiência espiritual direta, a revelação mística. Em suas cartas autênticas, ele raramente menciona a vida terrena de Jesus. Seu foco é o Cristo ressuscitado e espiritual. Curiosamente, Paulo também não menciona Maria Madalena. Por quê? Possivelmente porque ela representava uma forma de autoridade, o conhecimento direto de Jesus histórico, que competia com a autoridade visionária que Paulo reivindicava. Facção 3. Gnósticos, baseados em conhecimento místico. Os gnósticos veneravam Maria Madalena precisamente porque ela representava conhecimento direto, experiência íntima com Jesus e compreensão dos mistérios. Para eles, ela era o modelo do verdadeiro discípulo, aquele que conhecia o todo. Mas os gnósticos foram eventualmente declarados hereges. Por quê? Não porque suas ideias fossem obviamente falsas, mas porque seu modelo de autoridade, conhecimento espiritual individual em vez de hierarquia institucional, era impossível de controlar. Se qualquer pessoa com conhecimento espiritual suficiente pudesse ser autoridade, como se construiria uma igreja institucional? Como se manteria a ortodoxia? Como se controlaria o que as pessoas creem? Facção 4. Cristianismo ortodoxo, baseado em sucessão apostólica. Esta é a facção que eventualmente prevaleceu. Seu modelo de autoridade era engenhoso. A autoridade espiritual fluía de Jesus, 12 apóstolos, bispos ordenados por eles, próxima geração de bispos, e assim sucessivamente. Este sistema possuía vantagens enormes. Autoridade verificável através de cadeia de ordenação, controle sobre quem pode ensinar, apenas clero ordenado, hierarquia clara para resolver disputas teológicas, modelo facilmente compreensível e replicável. Contudo, havia um problema: Maria Madalena. Porque se ela possuía a autoridade apostólica através de sua relação direta com Jesus, através de conhecimento que ele lhe transmitiu, através de sua intimidade com ele, essa autoridade não dependeria de ordenação institucional. Pior ainda, se ela tivesse descendência de Jesus, essa descendência teria autoridade através de linhagem sanguínea, não através de ordenação. Isso criaria um modelo alternativo de legitimidade que competiria com a sucessão apostólica institucional. Portanto, Maria Madalena precisava ser neutralizada, não através de negação. Ela era demasiado importante nos relatos da ressurreição, mas através de transformação, de apóstola em pecadora, de líder em seguidora, de autoridade em objeto de salvação. E aqui reside a parte mais sombria. Se houvesse descendência, ela precisava desaparecer por completo. Porque enquanto Maria Madalena pudesse ser reinterpretada como prostituta arrependida, a descendência biológica de Jesus não poderia ser reinterpretada. Seria uma ameaça existencial à estrutura de poder emergente. Isso pode explicar por que as tradições sobre a descendência de Jesus foram tão completamente suprimidas. Não porque fossem falsas, mas porque eram demasiado verdadeiras, demasiado perigosas, demasiado disruptivas. Quando Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C. e o tornou religião de Estado, essas dinâmicas se intensificaram 1000 vezes. Agora não eram apenas comunidades religiosas competindo, era o poder imperial romano, alinhando-se com uma facção específica do cristianismo. A ortodoxia favorecida por Constantino era a hierárquica, a institucional, a controlável. E essa ortodoxia não contemplava Maria Madalena como apóstola, muito menos uma descendência de Jesus que representaria a autoridade por via sanguínea, e não por ordenação. Os concílios ecumênicos dos séculos IV e V, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, codificaram a ortodoxia. Contudo, também codificaram o poder.
Definiram quem estava dentro e quem estava fora. Estabeleceram quais textos eram sagrados e quais eram heréticos. Determinaram quais tradições eram verdadeiras e quais eram falsas. E nesse processo, a verdade sobre Maria Madalena e sobre sua possível descendência foi sacrificada no altar do poder institucional. Agora, faremos algo crucial. Examinaremos o que as fontes históricas realmente revelam, sem os filtros teológicos posteriores, pois, ao remover séculos de interpretação e ir diretamente aos textos originais, algumas informações notáveis emergem. Fonte primária. 1. Os evangelhos canônicos. Nos 4 evangelhos que foram incorporados à Bíblia, Maria Madalena surge em momentos específicos e significativos. Em Mateus 27, 55, 56, ela se encontra presente na crucificação. Estavam ali, observando de longe, muitas mulheres. Entre elas, Maria Madalena. Em Marcos 15, 40, 47, ela observa a crucificação e o sepulcro. Maria Madalena via onde estava sendo colocado. Em Lucas 8, 2, 3, ela é identificada como uma das mulheres que sustentavam Jesus com suas posses. Em João 20, ela tem um encontro mais íntimo e detalhado com Jesus ressuscitado, onde ele a chama pelo nome, Maria, e ela responde, Rabuni, mestre. O que é notável, nos 4 evangelhos, redigidos independentemente, Maria Madalena está presente nos momentos mais cruciais. Isso não é uma mera coincidência, é um consenso histórico acerca de sua importância. O que é ainda mais notável, João 20 preserva um detalhe extraordinário. Quando Maria Madalena tenta tocar Jesus ressuscitado, ele afirma, não me detenha, pois ainda não subi ao Pai. Contudo, vá aos meus irmãos. 2 observações sobre isto. Primeiramente, a intimidade do encontro. Jesus aparece primeiro a ela, sozinha, antes que aos outros discípulos. Em segundo lugar, ele a comissiona para ensinar aos apóstolos. Vá aos meus irmãos e diga-lhes. Isso configura uma função apostólica. Ela é enviada, apóstolo significa enviado, para proclamar a ressurreição aos próprios apóstolos. Por essa razão, os pais da igreja posteriores a denominaram apóstola dos apóstolos, não por sentimentalismo, mas em reconhecimento de sua função histórica nos textos. Fonte primária 2. O Evangelho de Maria agora. Voltamo-nos a um texto que não foi incluído no cânon, mas é igualmente antigo. O Evangelho de Maria existe em 3 manuscritos, papiro grego do século III e códice copta do século V. No texto, após a ressurreição, os discípulos encontram-se aterrorizados. Maria Madalena os conforta. Não chorem, a sua graça estará convosco e vos protegerá. Pedro então solicita, irmã, sabemos que o Salvador a amava mais do que a todas as outras mulheres. Relate-nos as palavras que ele lhe proferiu, as quais você conhece e nós não. Maria compartilha uma visão, ensinamentos sobre a alma ascendendo através de esferas. Trata-se de uma teologia mística complexa, gnóstica. Mas então, André expressa sua dúvida. Não creio que o Salvador tenha proferido isto. Tais ensinamentos são estranhos. Pedro se indigna. Será que ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos todos nos voltar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? E Levi, Mateus, defende Maria. Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Por essa razão, ele a amou mais do que a nós. Este texto preserva uma tensão histórica real. O conflito entre a autoridade de Maria, fundamentada em seu conhecimento direto de Jesus, e a autoridade dos 12, baseada em sua posição institucional. Fonte primária. 3. O Evangelho de Filipe. Este evangelho, igualmente de Nag Hammadi, contém a passagem mais explícita. A companheira do Maria Madalena. Ele a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em... O manuscrito encontra-se danificado nos pontos cruciais, mas o significado geral é inequívoco. Havia intimidade física entre Jesus e Maria Madalena, expressa por meio de beijos. No contexto judaico do século I, beijos entre homem e mulher que não eram membros da mesma família eram significativos. O Talmud é explícito a esse respeito. Beijos, especialmente na boca,
constituíam gestos de intimidade matrimonial ou familiar. Portanto, quando o Evangelho de Filipe descreve Jesus beijando Maria Madalena frequentemente, ele está descrevendo uma relação íntima que, no contexto cultural, sugeriria um vínculo matrimonial. Análise crítica. Os estudiosos modernos debatem intensamente esses textos. Alguns argumentam que o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe são invenções gnósticas tardias, desprovidas de valor histórico. Outros sustentam que eles preservam tradições autênticas, tão antigas quanto os evangelhos canônicos. O consenso acadêmico atual é matizado. Esses textos gnósticos foram compostos no século II, mas podem incorporar tradições orais do século I. Não se trata de uma Bíblia perdida que deveria ter sido incluída, mas tampouco são pura ficção. São documentos históricos reais que refletem como algumas comunidades cristãs primitivas compreendiam Jesus e Maria Madalena. Quanto à descendência de Jesus, precisamos ser honestos. Nenhum texto antigo sobrevivente menciona explicitamente descendência por nome. Contudo, isso não constitui prova de ausência. Muitos textos foram perdidos ou destruídos, e, se houvesse descendência cuja existência fosse perigosa, haveria forte motivação para não a mencionar textualmente. As evidências são circunstanciais. Tradições da França sobre Maria Madalena chegando com companheiros, o simbolismo do Santo Graal como linhagem, o desaparecimento de Maria Madalena dos registros canônicos, a intensidade com que sua memória foi suprimida. Nenhuma dessas evidências é definitiva. Contudo, em conjunto, elas pintam um quadro intrigante de uma verdade que foi cuidadosamente oculta. Chegamos a um ponto crucial desta jornada. Como reconciliar a verdade histórica com a fé? Como integrar descobertas que desafiam a tradição sem destruir o significado espiritual que sustenta milhões de pessoas? Pois, aqui está a realidade. Muitas pessoas derivam profundo significado espiritual da narrativa tradicional de Maria Madalena como pecadora arrependida. Ela representa a esperança de que, não importa quão longe se tenha caído, o perdão é possível. Essa mensagem tocou corações por séculos. Negar o valor dessa narrativa seria cruel e desnecessário. Contudo, insistir que ela é a única verdade sobre Maria Madalena seria historicamente desonesto. Então, como avançamos? Perspectiva 1. Verdade histórica versus verdade teológica. As tradições religiosas sempre operaram em múltiplos níveis de verdade. A Bíblia contém história, mas também mito, parábola, poesia, profecia, cada gênero com seu próprio tipo de verdade. Maria Madalena, como pecadora arrependida, pode constituir uma verdade teológica, uma narrativa que transmite verdades sobre perdão e redenção, mesmo que não seja uma verdade histórica literal. Da mesma forma, Maria Madalena, como apóstola e possível companheira de Jesus, pode ser uma verdade histórica sem necessariamente negar todas as verdades teológicas que se desenvolveram em torno dela. Ambas podem coexistir se formos sofisticados na compreensão da verdade. Perspectiva 2. Fé robustecida pela honestidade. Muitas pessoas temem que questionar tradições debilite a fé. Contudo, o oposto pode ser verdadeiro. A fé que enfrenta questões difíceis com honestidade frequentemente emerge mais forte. Se você pode aceitar que Maria Madalena foi transformada de apóstola em prostituta por razões políticas, mas ainda assim encontrar significado espiritual na história tradicional, sua fé demonstra notável profundidade. Se você pode considerar que J. Jesus pode ter sido casado e tido descendência, e ainda assim ver nele uma figura espiritualmente transformadora, o seu cristianismo é mais robusto, não mais fraco. A fé que depende de não fazer perguntas difíceis é frágil. A fé que consegue integrar complexidade e ambiguidade é resiliente. Perspectiva 3. Recuperando o feminino sagrado. Talvez uma das reconciliações mais importantes seja reconhecer aquilo que foi perdido na marginalização de Maria Madalena, o feminino divino no cristianismo. O cristianismo desenvolveu uma teologia profunda sobre Cristo masculino, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo, gramaticalmente neutro, mas frequentemente imaginado como masculino. Mas onde está o feminino divino? As tradições católicas desenvolveram a veneração mariana. Maria, mãe de Jesus, como rainha do céu, intercessora, mãe divina.
Mas mesmo essa Maria é definida pela virgindade e maternidade obediente, não pela liderança ou autoridade própria. Maria Madalena, apóstola, oferece algo diferente. O feminino divino como líder, professora, parceira espiritual em pé de igualdade. Se era companheira de Jesus, representa um modelo de parceria espiritual entre o masculino e o feminino, não de subordinação. E se teve descendência de Jesus, essa descendência representaria a continuidade do divino através de uma linhagem feminina, uma imagem radicalmente diferente de autoridade espiritual. Perspectiva 4. Múltiplos modelos de santidade. Aqui reside outra forma de reconciliação. Reconhecer que existem múltiplos modelos de santidade e todos possuem valor. Maria Madalena, pecadora arrependida, é um modelo. O modelo de transformação radical através do encontro com o divino. Maria Madalena, apóstola, é outro modelo. O modelo de liderança feminina, de conhecimento espiritual, da coragem de proclamar a verdade. Maria Madalena, companheira de Jesus, é outro ainda. O modelo de amor sagrado, de parceria espiritual, de igualdade na jornada divina. Por que precisamos escolher apenas um? Por que não honrar a complexidade de uma figura que significa coisas distintas para pessoas diferentes? Perspectiva 5. Comunidade na busca. Talvez a reconciliação mais profunda seja reconhecer que ninguém possui a verdade completa. Nem os guardiões da ortodoxia, nem os descobridores de manuscritos antigos, nem você, nem eu. O que possuímos é uma jornada compartilhada rumo à compreensão. Nessa jornada precisamos uns dos outros, aqueles que mantêm a tradição e aqueles que fazem perguntas incômodas. A fé e a investigação histórica não são inimigas, são parceiras na busca por uma verdade mais profunda. Quando você lê o Evangelho de Maria com a mente aberta, quando você considera possibilidades que desafiam a tradição, quando você honestamente examina as evidências, não está atacando o cristianismo, está participando da longa tradição cristã de buscar compreender o mistério do divino mais profundamente. E para aqueles que consideram essa busca perturbadora ou ameaçadora, lembrem-se, Jesus mesmo constantemente desafiou as tradições estabelecidas, fez perguntas incômodas, revelou verdades que perturbavam as autoridades religiosas de seu tempo. Questionar a tradição sobre Maria Madalena em nome da verdade não é trair a Jesus. É seguir o seu exemplo de priorizar a verdade sobre a conveniência institucional. A questão da descendência. Quanto à possível descendência de Jesus, talvez a reconciliação mais honesta seja admitir: não sabemos com certeza. As evidências são sugestivas, mas não conclusivas. Mas, se existiu, o que significaria? Não destruiria o cristianismo, demonstraria que Jesus era plenamente humano, assim como plenamente divino, que experimentou o amor humano, a família, a paternidade, que o sagrado pode manifestar-se através do profundamente humano. E significaria que Maria Madalena fez um sacrifício extraordinário. Abriu mão do reconhecimento histórico, da liderança na igreja nascente, da sua própria voz, para proteger uma descendência cuja existência ameaçava poderes que não hesitariam em destruí-la. Esse seria um sacrifício materno tão profundo, tão altruísta, tão divino em sua própria forma, que merece a nossa reverência tanto quanto qualquer outro ato de santidade na tradição cristã. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária, mas de certa forma, estamos apenas no começo. Porque aquilo que exploramos hoje não é apenas história antiga. É um convite para transformar como encaramos a fé, a tradição, a verdade e a coragem. Recapitulemos o que descobrimos. Aprendemos que Maria Madalena não era prostituta. Essa identificação foi uma construção política do século VI, consolidando séculos de marginalização. As fontes históricas mais antigas a apresentam como discípula próspera, líder espiritual, primeira testemunha da ressurreição. Aprendemos que textos cristãos primitivos, não ficções modernas, mas manuscritos reais do século II, descrevem Maria Madalena como companheira de Jesus, amada por ele especialmente, depositária de ensinamentos secretos. Aprendemos que havia uma tensão violenta entre tradições que honravam Maria Madalena como apóstola e forças institucionais que precisavam neutralizá-la para consolidar uma autoridade masculina exclusiva.
Aprendemos que tradições sobre Maria Madalena fugindo para a França, sobre o Santo Graal como linhagem sagrada, sobre a sua vida no exílio, podem preservar memórias de uma verdade explosiva, que ela estava protegendo a descendência de Jesus. Mas, mais importante que fatos individuais, é aquilo que esta história nos ensina sobre verdade, poder e sacrifício. Sobre a verdade. A história de Maria Madalena nos ensina que a verdade oficial nem sempre é a verdade completa, que as narrativas são construídas por aqueles que detêm o poder para servir aos seus interesses, que questionar essas narrativas não é falta de respeito, é uma busca por compreensão mais profunda. Em nossa própria era de desinformação, de narrativas conflitantes, de batalha sobre aquilo que é verdadeiro, a história de Maria Madalena é um lembrete oportuno. Sempre questione quem está contando a história, por quê e o que se ganha com a sua versão. Sobre o poder. A supressão da verdade sobre Maria Madalena demonstra como as estruturas de poder se perpetuam através do controle narrativo. A igreja primitiva não podia simplesmente decretar que as mulheres não poderiam liderar. Precisava reescrever a história para que parecesse que as mulheres nunca lideraram. Isso deve nos fazer questionar que outras verdades foram suprimidas, que outras vozes foram silenciadas, não apenas no cristianismo primitivo, mas em todas as estruturas de poder que encontramos. Sobre o sacrifício. Se Maria Madalena realmente teve que escolher entre proclamar a sua verdade e proteger a sua descendência, o seu sacrifício é de tirar o fôlego. Abriu mão de tudo: reconhecimento, liderança, voz, memória histórica, para que a descendência pudesse viver em segurança. Esse não é o sacrifício que celebramos com crucifixos e altares. É o sacrifício silencioso, invisível, que as mães fazem através dos séculos. Abrir mão do próprio eu, para proteger aqueles a quem amam. E talvez isso seja o mais sagrado de tudo. Mas agora, para você. O que você faz com este conhecimento? Como isso transforma a sua compreensão de fé, de cristianismo, de verdade? Algumas opções. Você pode rejeitar tudo como especulação perigosa, retornar à narrativa tradicional, encontrar consolo na familiaridade. Isso é válido. Ninguém deve ser forçado a questões que perturbem a sua paz espiritual. Você pode integrar estas descobertas em uma compreensão mais complexa do cristianismo, reconhecendo que a fé pode coexistir com a honestidade histórica, que as questões podem aprofundar a espiritualidade em vez de destruí-la. Você pode se tornar um buscador ativo, investigando mais, lendo fontes primárias, formando as suas próprias conclusões baseadas em evidências. O que quer que você escolha, você fez algo corajoso hoje. Permitiu-se questionar, considerar, explorar. Demonstrou que a sua fé, ou a sua curiosidade intelectual, é forte o suficiente para enfrentar questões difíceis. E isso, por si só, é transformador. Maria Madalena, seja como pecadora arrependida, como apóstola dos apóstolos, como companheira de Jesus, como mãe protetora de sua descendência, representa algo profundamente humano. A capacidade de amar plenamente, de sacrificar-se radicalmente, de carregar a verdade mesmo quando ninguém está ouvindo. Sua história, em todas as suas versões, merece ser conhecida. Sua verdade, em toda a sua complexidade, merece ser explorada. Seu sacrifício, em toda a sua profundidade, merece nossa reverência. Pois, afinal, o maior ensinamento de Maria Madalena pode ser este: que a verdade vale a pena ser buscada, mesmo quando é difícil. Que o amor vale a pena ser honrado, mesmo quando é inconveniente. Que o sacrifício vale a pena ser reconhecido, mesmo quando foi esquecido. E talvez, apenas talvez, em algum lugar através dos séculos, exista uma linhagem, descendentes carregando em suas veias o sangue de Jesus, preservando em suas histórias familiares fragmentos de uma verdade que o mundo não estava pronto para receber. Saberão quem são. Ou o sacrifício de Maria Madalena foi tão completo que até mesmo eles esqueceram a sua própria origem. Não sabemos. Talvez nunca saibamos. Mas o fato de poder formular a pergunta, de poder explorar a possibilidade, de poder honrar Maria Madalena como mais do que a tradição permitiu, isso, por si só, é uma vitória. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária sobre Maria Madalena e a verdade proibida acerca da descendência de Jesus.
Se você chegou até aqui, é porque pertence ao grupo de indivíduos que não temem formular as questões difíceis, que valorizam o conhecimento tanto quanto a fé. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Se ainda não se inscreveu, este é o momento oportuno. Temos muito mais a explorar consigo sobre as origens do cristianismo, sobre manuscritos perdidos, sobre verdades que foram ocultadas. E a sua companhia neste percurso significa tudo. Ative o sino para não perder nenhum vídeo. E agora, em sua tela, surgirá outro vídeo que continuará a expandir a sua perspectiva sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Não pare aqui. A busca pela verdade nunca termina.